Olá Isabel, olá amigos da varanda da minha casa para a varanda da Paulista. Oi, doutor Mauro Fisberg, que bom estar com você de novo, mesmo que à distância, aqui na janela da Paulista. Me diga uma coisa, doutor, o que você acha dessas ideias para a volta às aulas, tanto das crianças quanto dos jovens? Como é que você está vendo isso? O primeiro aspecto que nós temos que lembrar na retomada das aulas é que, inicialmente, as crianças muito pequenas, elas não tiveram uma possibilidade muito clássica de utilizar os recursos escolares à distância. Muito complicado, uma condição muito complexa para todos os professores, porque as crianças na faixa pré-escolar, especialmente, elas precisam de contato, de estimulação, de atividades de concentração e que normalmente a tela não permite por um tempo muito prolongado. A retomada das atividades para a criança pré-escolar provavelmente demandará um risco maior, porque é muito difícil não haver um contato muito intenso do cuidador com outras crianças. Nós sabemos que as crianças pequenas têm alguns riscos importantes, elas são menos transmissoras, aparentemente, e têm menos situações graves do que populações de outras faixas etárias. Mas, mesmo assim, elas são transmissoras, elas podem ser possíveis contaminantes e existe, obviamente, um contato muito mais intenso entre cuidador e crianças de faixa etária muito pequena, que precisam ser cuidadas, precisam ser alimentadas, precisam ser trocadas, precisam ser banhadas e precisam ter um contato que é muito difícil ser avaliado. Ao mesmo tempo, não existe a possibilidade de utilização de máscara em crianças muito pequenas. Então, a volta à escola neste período, principalmente na idade pré-escolar, ao meu modo de ver, talvez seja muito prematuro. Também já para as crianças um pouco maiores, a carga de atividades que elas tiveram durante o período de isolamento foi bastante complexo. Um número grande de crianças teve uma demanda muito grande nesse período, com uma utilização de um tempo de tela muito intenso para uma única atividade. Não dá para comparar, obviamente, o tempo que elas ficam na frente da professora durante uma sessão de tela do que o tempo que elas estão brincando, interagindo, tendo contato com outras crianças. Por isso, a gente acredita que o período de utilização das escolas vai ser menor, o número de horas vai ser menor, haverá um distanciamento maior nas classes, provavelmente nós teremos atividades alternadas em dias com professores de atividades menores. Já para os adolescentes, a volta à escola vai depender muito do processo. Nós sabemos que os adolescentes são um grupo que tem muito pouca adesão às medidas de segurança. Nós temos visto isso na atividade de volta dos bares, dos restaurantes, das atividades grupais em todos os países, onde os adolescentes são os primeiros a sair à rua junto com os adultos jovens. Raramente utilizam máscaras, raramente usam medidas de não aglomeração. E isso vai ser um desafio muito grande para as nossas escolas, para os adolescentes e para os pais. Mas seguramente um grupo muito grande de adolescentes que estão próximo ao período final da escola, principalmente no período já próximo aos sistemas vestibulares, esses provavelmente vão continuar estudando muito, vão continuar tendo atividades presenciais, que são importantes, e atividades por internet, já que é um período de muito estudo. Essa é uma fase, provavelmente, em que haverá uma necessidade muito grande de conscientização por parte das diretorias, dos professores, das escolas e dos próprios pais para tentar garantir uma segurança maior dos adolescentes e especialmente impedir a contaminação dos adultos mais velhos dentro das casas. E além disso, o que você diria desses políticos que saem por aí dizendo que crianças são imunes ao coronavírus? Isabel, em relação à pergunta se as crianças são imunes ao coronavírus, de acordo com alguns políticos do mundo inteiro, especialmente os menos progressistas, os mais normalmente aderidos à questão da evidência científica, como existem em vários países que nós estamos vendo, infelizmente o nosso é um deles, nós sabemos que as crianças
são sim suscetíveis. Nós temos visto que não existe um volume tão grande como existe nos adultos e nos mais velhos, mas existem casos sim de internação, existem casos de hospitalização e até de alguns casos de óbito importantes para serem avaliados. Então nós sabemos que elas também podem ser contaminantes importantes para a população mais velha. Acho que uma última reflexão é que nós temos sempre que lembrar o fim do isolamento social ou as medidas de relaxamento que nós estamos vendo em algumas cidades que têm diferentes situações, onde nós temos abertura em locais onde ainda nós estamos no pico ou na subida do número de casos de Covid, ou nós estamos tendo ainda uma descida, onde nós vamos ter um número muito grande ainda de infectados, de doentes e seguramente de óbitos, não significa que nós devemos determinar a parada das medidas de contenção. A lavagem de mãos contínua, a lavagem com água e sabão, o uso de máscaras, o álcool gel e o distanciamento social são coisas extremamente complexas num período de relaxamento, mas elas são essenciais para a manutenção da saúde da nossa população. Nós temos que lembrar que nós tivemos um número muito grande de casos na subida, nós vamos ter platôs em diferentes lugares, mas nós vamos continuar tendo um número muito grande de casos na descida da chamada curva de infecção pelo Covid. Portanto, todo cuidado é essencial durante todo esse período até o aparecimento das vacinas. Um grande abraço a vocês e até a próxima. Dr. Mauro Fisberg, muito obrigada por sua presença mais uma vez aqui na nossa página site especial Covid-19 do portal Saúde e Livros.